O Pequeno Príncipe, capítulo 1. Certa vez, quando tinha 6 anos, vi num livro sobre Floresta Virgem, Histórias Vividas, uma impressionante gravura. Ela representava uma jiboia engolindo um animal. Eis a cópia do desenho. Dizia o livro: as jiboias engolem, sem mastigar, a presa inteira. Em seguida, não podem mover-se e dormem 6 meses da digestão. Refleti muito sobre as aventuras da selva e fiz com lápis de cor o meu primeiro desenho. O meu desenho número 1, e ele era assim. Mostrei minha obra-prima às pessoas grandes e perguntei se o meu desenho lhes dava medo. Responderam-me: ué, por que um chapéu me daria medo? Meu desenho não representava um chapéu, representava uma jiboia digerindo um elefante. Desenhei então o interior da jiboia, a fim de que as pessoas grandes pudessem entender melhor. Elas sempre têm a necessidade de explicações. Meu desenho número 2 era assim. As pessoas grandes aconselharam-me a deixar de lado os desenhos de jiboias, abertas ou fechadas, e dedicar-me de preferência à geografia, à história, matemática, gramática. E foi assim que abandonei aos 6 anos uma promissora carreira de pintor. Fora desencorajado pelo insucesso do meu desenho número 1 e do meu desenho número 2. As pessoas grandes não compreendem nada sozinhas. E é cansativo para as crianças ficar toda hora explicando. Tive então que escolher outra profissão e aprendi a pilotar aviões. Voei por quase todas as regiões do mundo. E a geografia, é claro, me ajudou muito. Sabia distinguir num relance a China, o Arizona. Isso é muito útil quando se está perdido à noite. Dessa forma, ao longo da vida, tive vários contatos com muita gente séria. Convivi com pessoas grandes, vi-as bem de perto, mas isso não melhorou muito a minha antiga opinião. Quando encontrava uma que me parecia um pouco esclarecida, fazia a experiência do meu desenho número 1, que sempre conservei comigo. Eu queria saber se ela era mesmo, na verdade, uma pessoa inteligente, mas a resposta era sempre a mesma. Isso é um chapéu. Então, eu não falava nem de jiboia, nem de floresta, nem de estrelas. Colocava-me a seu nível. Falava de bridge, de golfe, de política e de gravata. E a pessoa grande ficava encantada de conhecer um homem tão razoável. Capítulo 2. Vivi, portanto, só, sem alguém com quem pudesse realmente conversar. Até o dia em que uma pane obrigou-me a fazer um pouso de emergência no deserto do Saara, há cerca de 6 anos. Alguma coisa se quebrara no motor, e como não trazia comigo nem mecânico e nem passageiros, preparei-me para executar aquele difícil reparo sozinho. E era para mim uma questão de vida ou morte, pois a água que eu tinha para beber só dava por mais ou menos 8 dias. Na primeira noite, adormeci sobre a areia, a quilômetros e quilômetros de qualquer terra habitada. Estava mais isolado do que um náufrago num bote perdido no meio do oceano. Imaginem qual foi a minha surpresa quando, ao amanhecer, uma vozinha estranha me acordou e dizia: por favor, desenha-me um carneiro. O quê? Desenha-me um carneiro. Levantei-me num salto, como se tivesse sido atingido por um raio. Esfreguei bem os olhos, olhei ao meu redor e vi aquele homenzinho extraordinário que me observava seriamente. Eis o melhor retrato que, passado algum tempo, consegui fazer dele. Meu desenho é com certeza muito menos sedutor que o modelo. Não tenho culpa. Fora desencorajado aos 6 anos pelas pessoas grandes da minha carreira de pintor e só aprendi a desenhar jiboias abertas e fechadas. Olhava para aquela aparição com olhos arregalados de espanto. Não esqueçam que eu me achava a quilômetros e quilômetros de qualquer região habitada. E ora, o meu pequeno visitante não me parecia nem perdido, nem morto, nem fadiga, com muita fome ou com medo. Não tinha absolutamente a aparência de uma criança perdida no deserto, a quilômetros e quilômetros de qualquer região habitada. Quando finalmente consegui falar,
Perguntei-lhe: Mas o que fazes aqui? E ele então repetiu lentamente, como se estivesse dizendo algo muito sério: Por favor, desenha-me um carneiro. Quando o mistério é impressionante demais, a gente não ousa desobedecer. Por mais absurdo que aquilo me parecesse, a quilômetros e quilômetros de todos os lugares habitados, com a vida em perigo, tirei do bolso uma folha de papel e uma caneta. Mas lembrei-me então que eu havia estudado principalmente geografia, história, matemática e gramática, e disse ao pequeno visitante, com um pouco de mau humor: Eu não sei desenhar. E ele me respondeu: Não tem importância. Desenha-me um carneiro. Como jamais houvesse desenhado um carneiro, refiz para ele um dos dois únicos desenhos que sabia, o da jiboia fechada, e fiquei surpreso ao ouvir o garoto replicar: Não, não, eu não quero um elefante dentro de uma jiboia. A jiboia é muito perigosa e o elefante toma muito espaço. Tudo é pequeno onde eu moro. Preciso de um carneiro. Desenha-me um carneiro. Então eu desenhei. Ele olhou atentamente e disse: Não, não, esse carneiro já está muito doente. Desenha outro. Desenhei de novo e meu amigo sorriu paciente. Bem, veja que isso não é um carneiro, é um bode. Olha os chifres. E fiz mais uma vez o desenho, mas ele foi recusado como os anteriores. Esse aí é muito velho, quero um carneiro que viva muito tempo. Então, perdendo a paciência e como tinha pressa em desmontar o motor, rabisquei o seguinte desenho e arrisquei. Esta é a caixa. O carneiro que queres está aí dentro. E fiquei surpreso ao ver iluminar-se o seu rosto. Era assim mesmo que eu queria. Será preciso muito capim para esse carneiro. Por quê? Porque é muito pequeno onde eu moro. Qualquer coisa chega. Eu te dei somente um carneirinho. Inclinou a cabeça sobre o desenho. Não, não é tão pequeno assim. Olha, ele adormeceu. E foi assim que um dia eu conheci o Pequeno Príncipe.